Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à aula de resolução de exercícios. Então, desta vez, vamos fazer essa uma questão que é mais de análise, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que é que você faz? Primeiro, você desenha o circuito do seu jeito. Então, desenhando o circuito, tem esse formato aqui, né? ZC, RB, resistor 2.7K, transistor, a tensão, coletor emissor, a tensão na base a tensão no emissor do transistor, que é de 2.1 volts, a corrente de base, etc. Não é pecado você colocar mais informações. Então, se você quiser desenhar a corrente do emissor para você, só para se lembrar ou para ver onde é que ela está, né? É legal que você faça isso, a mesma coisa para o coletor, enfim. E também eu vou escrever as informações que ele pediu, que é o beta, o VCC, o RB e a reta de carga. Tá, vamos continuar. Então, o que a gente faz nessa situação? Existem várias maneiras de você analisar, mas eu gosto de fazer daquele método que a gente sempre faz, de separar e analisar calmamente. Então, vamos pegar esse circuito e dividir em dois. O circuito base emissor e coletor emissor. Então, vamos lá. Primeiro, o circuito base emissor. Você tem VCC, você tem um RB, você tem o diodo do transistor, né, que liga a base ao emissor, e você tem um resistor de 680 ohms, né? Agora o circuito coletor emissor, então você tem o VCC, o resistor 2.7K, o transistor, né, que a gente vai pegar o coletor emissor, que até deu a tensão, e o RE. Pronto, então vamos analisar, né? Primeiro vamos analisar o circuito base emissor. Então, o que a gente tem de informação? A gente sabe quem é IB, não sabemos quem é RB, não sabemos quem é VCC. Como ele não informou quem é VBE, a gente supõe que VB é 0.7 volts. Então eu não vou deixar ali, só por enquanto não vou deixar. Vou deixar ali em formato. Só que a gente tem o RE, informação útil, IB, e temos também a tensão ali no ponto de 2.1 volts. Naquele ponto ali, se colocar a informação naquele ponto ali onde está destacado em azul, a gente tem 2.1 volts. O que significa o quê? Que se eu pegasse o multímetro, colocasse o positivo ali e o negativo no terra, eu teria uma tensão de 2.1 volts. Beleza. Só para deixar claro isso, vamos então escrever algumas fórmulas. Vamos ver se a gente consegue encontrar IE. A gente tem a resistência e tem a tensão naquele ponto. Então, possivelmente, a gente precisa encontrar IE. Então, quem que é IE? IE, a corrente do emissor é a corrente da base mais a corrente do coletor. Mas não só isso. A gente tem que lembrar dos conteúdos também, dos conceitos iniciais de corrente. Qual que é o conceito inicial? Que a tensão do emissor, ou a tensão no resistor do emissor, será igual a corrente do emissor multiplicado pela resistência do emissor. Interessante, né? A gente tem o RE e a gente tem também o VE. Quem que é o VE mesmo? O VE é esse em que eu marquei em azul. Seria a tensão em cima desse ponto aí. Tipo, é como se eu pegasse o positivo do multímetro, colocasse naquele terminal azul e o negativo no GND. Então, meio que eu estou medindo a tensão do resistor de 680 ohms. Então, ali tem 2.1 volts. A tensão sobre o resistor de 680 ohms é de 2.1 volts. Pronto, então vamos calcular, né? A corrente que seria. Eu tenho a tensão e eu tenho a resistência VRI. Não tem para onde fugir. Então, substituindo os valores ali. Quem que é V? V é 2.1. E quem que é RE é 680. O 680 multiplicando, eu passo dividindo. E E então vai ser, a corrente do emissor vai ser 2.1 sobre 680. Logo, E é 3.08 vezes 10 a menos 3, ou 3.08 mA. Tá, eu acho que de informação que a gente consegue tirar do circuito base emissor, por enquanto é isso.
Não dá para calcular beta, ainda porque para você calcular o beta você precisaria ter o coletor, né? Enfim, por enquanto vamos deixar apenas as informações como sendo útil. Agora vamos analisar o circuito coletor emissor. Circuito coletor emissor, a gente já tem o VCE, a gente continua tendo a tensão lá do emissor, né? E a corrente de emissor a gente já calculou. Então já vou deixar até ali a corrente de emissor. A gente não tem a corrente do coletor, mas a gente tem a corrente da base. Então, a corrente, mas vamos lembrar qual é a fórmula da corrente do coletor. A corrente do coletor é beta vezes IB. Eu não tenho beta, mas eu tenho IB. Mas não tem só essa fórmula. Você tem que lembrar que a corrente do emissor é a corrente da base mais a do coletor. E eu tenho a corrente do emissor e tenho a corrente da base. Então é só substituir e contar IC. Vai substituindo quem que é I. I é 3.08 vezes menos 3 e B é 20 vezes menos 6. O 20 está somando, está positivo, ele passa para o outro lado subtraindo. Então 20 está positivo, passa subtraindo e fica 3.08 vezes a terceira menos 20 vezes 10 a menos 6. Subtraindo isso, resulta em 3.06 vezes 10 a menos 3, sendo igual a IC. Então IC é 3.06 miliamperes. Encontramos IC. Lembre-se que IC é beta vezes B. Olha, ele quer saber quem é beta. Eu sei quem é IC e sei quem é B. Então substituir. Vamos encontrar beta. IC é 3.06 miliamperes e B é 20 microamperes. Então substituindo IC e B, IC 3.06 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 sendo igual a beta vezes 20 vezes 10 a menos 6, que equivale a IB. O beta está multiplicando 20, que está multiplicando 10. Eu passo tudo isso dividindo, então, e deixo apenas o beta. Então, tenho 3.06 vezes 10 a menos 3 dividido por 20 vezes 10 a menos 6. Isso resulta em um beta sendo igual a 153. Apenas isso. Já encontramos o beta, olha só que legal. Vamos avançar. Será que dá pra gente contar o VCC? Olha, o VCC, a gente tem que sempre ter em mente a lei de Kirchhoff, né? Qual que é a lei de Kirchhoff? A tensão total menos a tensão dos componentes é igual a zero. Então, VCC menos VRC menos VCE menos VRE, isso tudo tem que ser igual a zero. Quem que é VRC? VRC é RC vezes IC. Quem que é VCE? Já informou, 7.3. Quem que é VRE? É 2.1 volt. A gente já entendeu naquela parte que VRE é 2.1 volt. Eu expliquei que o positivo do multímetro você coloca ali no terminal azul e o negativo no ground. Então dá exatamente a tensão em cima desse resistor, que é de 2.1 volt. Então eu tenho VRC, então eu preciso encontrar VRC, VC eu tenho e VRE eu tenho. Quem que é VRC? Eu poderia substituir o RC naquela fórmula de Kirchhoff, eu posso calcular agora e depois substituir, tanto faz, vai dar no mesmo. Então se eu calcular agora o VRC, quem que vai ser? Vai ser o RC, que é 2.7 vezes 10 terceira, 2.7K, multiplicado pela corrente, né, do coletor, que é 3.06 vezes 10 a menos 3, que é o miliamperes, né? E fazendo essa multiplicação, eu tenho que a tensão no resistor do coletor, ou RC, equivale a 8.26 volt. Essa é a tensão em VRC. Aí pegando a lei de Kirchhoff de novo, né? Eu posso substituir agora os valores e tenho que VCC menos a tensão no RC, que é 8.26, menos a tensão no coletor emissor, que é 7.3. Nossa, coloquei 36 ali sem querer, deixa eu apagar. Seria eu coloquei esse 36, enfim. 7.3 menos 2.1. Isso aqui é modificar muito meus cálculos, então vou fazer aqui manualmente. 8.26 menos 7.3 menos 2.1. Isso aqui tudo tá negativo, né? Então dá 17.666. Então aqui é 17.666 e aqui é 17.666. Acontece, eu errei, é vida. Então repetindo,
Então, fazendo essa subtração, VC é quem que é 7.3. 8.26 menos 7.3 menos 2.1. Isso aqui dá em 17.666. Lembre-se que está tudo negativo. É menos 8.26, menos 7.3 e menos 2.1. Como está tudo negativo, você soma e o resultado será negativo. Então dá 17.66. Aí eu passo 17.66 para o outro lado, né? Ele está subtraindo, passa positivo. Então o VCC vai dar exatamente isso. 17.66. E com isso a gente calcula tudo, né? Acho que não tem mais o que encontrar, né? Já encontramos VCC, já sabemos quem é C. Pronto, agora a próxima coisa seria encontrar RB. Aí, para encontrar RB, a gente tem que voltar para aquele circuito lá da base emissor, né? Como eu errei o... Como nos anterior, eu errei o VCE, né? O VCC quer dizer, eu sem querer confundi os valores. Era para ser 17.666. Aí eu, no meio da aula, coloquei um valor aleatório, eu não sei de onde eu tirei. Aí os próximos slides vão estar com esse mesmo erro, do VCC sendo 17.72. Acontece, eu não vou corrigir porque senão eu perder muito tempo fazendo isso. E o importante aqui é você aprender o método, os valores, depois você vai corrigindo quando for fazendo, etc. Tá, então vamos encontrar o RB agora. Como que eu faço para encontrar RB? Bem, você tem VCC, você tem B, você sabe quem é RB, sabe quem é IE, sabe quem é VB, você sabe também quem é VBE, que é um diodo ali, é 0.7. Então agora você pode aplicar lei de Kirchhoff, V igual a RB, enfim. A gente tem que usar alguma estratégia para encontrar o RB. Se você usar o VRB, você não tem atenção em RB ainda. Você terá atenção calculando a lei de Kirchhoff. Então vamos lá, lei de Kirchhoff, não tem para onde fugir. Lei de Kirchhoff desse circuito, como é que seria? VCC menos VRB menos VBE menos VRE. Lembre-se que na lei de Kirchhoff a tensão total menos a dos componentes é igual a zero. Então vamos lá, VCC menos VRB menos VBE menos RE igual a zero. VCC é 17.72, tá errado, é 17.6 alguma coisa. VRB, eu posso dizer que VRB é RB vezes B. VB é 0.7, é um diodo ali. E VRE é 2.1 volts, a gente já viu o motivo. Aí pronto, se eu quiser, eu posso calcular VRB e depois só jogar naquela fórmula lá do VRB igual a RB vezes B. E se eu quiser também, eu posso fazer direto. Já posso substituir VRB como sendo RB vezes B e já calcular IB direto, já que só falta calcular IB, né? E pronto, eu substituindo os valores, o VCC é 17.2, o VRB é RB vezes B, ou só VRB, menos 0.7, que é o VBE, e menos VRE, que é 2.1. Pegando 17.72 e subtraindo RB vezes, e já que substituir B, né, já disse que é 20 vezes 2 a menos 6, menos 0.7 menos 2.1, eu cometi outro erro aí. Tipo, tá vendo 17.72? Eu sem querer subtrair 0.7 e somei 0.7 lá. Isso não era para acontecer, era para ser 17.72. Porque qual que era a minha ideia? A minha ideia era primeiro subtrair 17.72 do 0.7, só que eu, por algum motivo, eu sem querer mudei de ideia e decidi fazer o 0.7 menos 2.1. Aí eu fiz os dois nem percebi na pressa, né? Infelizmente é a vida. Eu só percebi depois que fiz tudo. Enfim, vamos continuar. O 17.72 menos RB vezes 20 vezes 10 é menos 6, menos 2.8. Por que 2.8? É menos 0.7 menos 2.1. Isso dá 2.8. Pronto. Aí fazendo isso dá 2.8, né? Agora eu pego o 17.72 e subtrai de 2.8.
dá um valor acima disso, né? Mas como eu cometi o erro de colocar 17.02, aí é vida. Enfim. Aí deu 14.22 pelas minhas contas que estão erradas. Era para dar um pouquinho a mais. Enfim. Era para dar 7, era para dar 14.92, se eu não me engano. Enfim, vamos continuando. Tá vendo que é normal errar? É normal, conta, é número, não tem jeito. Se eu tivesse feito antes no rascunho, provavelmente teria acertado. Mas enfim, é a vida. 14.20, então vamos continuar. 14.22 menos RB vezes 20 vezes 10 menos 6. Pronto. Feito isso, o que é que você faz? Você pega o RB, manda para o outro lado, né? Ele está subtraindo, vai passar somando. Então, menos RB vai virar mais RB. 14.22 vai ser igual a RB vezes 20 vezes 10 menos 6. Pronto, agora eu pego o RB, o 20 vezes 10 menos 6, e passo para dividindo, ele está multiplicando, passo dividindo. Aí fica 14.22 dividido por 20 vezes 10 a menos 6. RB então será igual a 711.000 ou 711K1. Fechou. Então calculamos RB. Agora vem a próxima etapa, que é a reta de carga. Como que faz a reta de carga? Primeiro, reta de carga, lembra de um plano cartesiano. Então primeiro faz o plano cartesiano, x, y. No eixo y, que é o eixo que vai para cima, você coloca IC, que é a corrente do coletor, em amperes. E no eixo das ordenadas, que é o eixo X, que é o eixo que está deitado, você coloca VCE, que é em volt. Aí você traça uma reta entre o IC, no meio entre IC e VCE, vai ficar assim, ó. Deixa essa reta vermelha aí. E em cima lá da reta, você tem o ICSAT, embaixo da reta você tem o VCC. A gente sabe quem é VCC, mas a gente não sabe quem é ISAT. Então vamos calcular. Primeiro, como é que se analisa a situação de saturação mesmo? Primeiro, a saturação ocorre entre emissor e coletor, né? Então desenha um circuito de emissor e coletor, só que na saturação, lembre-se que o transistor é curto. Então o circuito vai ser exatamente esse aí da direita, com o transistor em curto. E eu vou ter uma nova corrente chamada ICSAT. É uma corrente única. Não vai ter IE e não vai ter IC, vai ter ICSAT. Então vamos lá, vamos calcular quem é ICSAT. Lei de Kirchhoff, não tem para onde fugir. A tensão total menos a tensão dos componentes tem que ser igual a zero. Então VCC menos VRC menos VRE é igual a zero. Como a corrente é diferente, o VRC que a gente calculou lá no passado e o VRE, eles vão ser diferentes, porque você mudou toda a lógica do circuito agora só porque atualizou o tipo de análise, o tipo de transistor, o tipo de região do transistor. Como ele está em saturação, a corrente vai modificar, e como a corrente é dependente da tensão e da resistência, aí vai mudar tudo. Então muda a tensão, só a resistência continua a mesma. Então a tensão muda e a corrente também muda, né? Porque agora é esse SAT. Então VCC, a gente já sabe que a tensão total continua a mesma. Vamos calcular agora VRC e VRE. Então VRC é RC vezes SAT e VRE é VRE igual a RE vezes SAT. Então calcula aí, aí substitui o VRC por RC vezes SAT. Aí dá 17.7 menos RC vezes SAT menos RE vezes SAT igual a zero. Aí substitui o RC por o valor que ele é, né, que é 2.7K ou 2.7 vezes 10 a terceira, vezes SAT menos RE, que é 680 vezes SAT. Isso tudo tem que ser igual a zero. Aí substitui, faz a subtração, né? O menos 2.7 menos 680. Lembre-se que é menos 2.7 vezes 10 a terceira. Quando eu faço isso, resulta em 3.380 ou 3.38 vezes 10 a terceira. Menos, lembre-se que é tudo menos. Isso é SAT. Aí eu pego esse valor, passo para o outro lado, ele está subtraindo, passa somando. Então, ó, vai ficar 3.38 vezes 10 a terceira, isso é SAT. Pega esse 3.38, passa para o outro lado dividindo, junto com 10.
Aí fica 17.7 dividido por 3.88 vezes 10 terceira igual a ICSAT. E pronto, aí eu calculo o ICSAT, que dá isso, que é equivalente a 5.23 mA, ou 5.23 vezes 10 menos 3. E, portanto, agora indo para a reta de carga, né, eu posso dizer que o VCC é 17.7, o ICSAT é 5.23 mili, porque a corrente do coletor, o IC, está em amperes. Então poderia ser 5.23 mili ou 5.23 vezes 10 a menos 3, enfim. Lembre-se que esse valor está em miliamperes. E a tensão está em tensão, em volt. E pronto, os demais valores, né? O beta, o VCC e o RB. É isso. Muito obrigado.